Pra falar das memórias que eu tenho da aprendizagem escolar. Não tenho muita memória assim do início na educação infantil, quando eu entrei. Eu sei que eu entrei com uns 2 anos e meio, mais ou menos. E a única coisa que eu lembro desde lá é a minha professora que eu tinha muito apego com ela, assim, eu ia até no banheiro junto com ela. Parecia que era minha mãe, assim, eu só fazia as coisas se ela tivesse, porque foi muito difícil pra entrar, né, na escola. Daí ela super ajudou, assim, então eu fiquei bem viciada nela. Na minha educação infantil, eu também lembro de uma professora, mas que não era minha professora. Só que ela era muito bonita e eu ficava indo na sala dela. Não era tua? Não era minha. Ela ficava fazendo vários desenhos pra mim. Então nessa eu fui criando uma relação com ela. Ela ficou amiga da minha mãe também. E a gente começou uma a frequentar a casa da outra, ela ficou como se fosse da família. E essa relação se estendeu até mais ou menos meus 12 anos. Por aí. Eu tenho contato com ela até hoje. Eu lembro que ela foi em 15 anos, em vários aniversários, assim. Foi bem importante, né, pra continuar ali no início. E aí, realmente, tipo, é a única coisa que eu lembro. Eu não lembro nada em relação, assim, a conteúdo, a brincadeira ou qualquer coisa do tipo que fazia. Porque eu acho que não foi muito, sei lá, significativo pra mim, então não fez muita diferença. Aí eu começo a ter memória mesmo a partir do ensino fundamental. Mas que anos iniciais? Primeira? Não, tá certo? um pouco mais à frente. Que era numa escola que minha mãe trabalhava, então isso influenciava um pouco de querer estar e tal. E aí eu acabei conhecendo bastante gente, professores, então a gente ia meio que criando um vínculo. Mas realmente, assim, em relação ao conteúdo, eu também não consigo lembrar de absolutamente nada. Eu também fiquei com a minha prima estudou comigo nessa turma. Então era muito mais fácil para nós duas para poder ir e tudo mais. Mas assim, eu não lembro muito de questão de tipo, se tinha muita brincadeira, essas coisas assim. Eu realmente acho que não, porque senão acho que a gente lembraria. No meu, lembrando do ensino fundamental, os anos iniciais também acho tranquilo, não tenho nada de muito significativo para lembrar. Mas na sexta série, né? Eu tive uma professora, até então nunca tinha tido problema com nenhuma disciplina. Só que na sexta série, essa professora, ela não tinha comprometimento nenhum com a nossa formação. Porque se tivesse muito barulho, ela já falava que não ia dar aula. E a turma, né, são crianças ainda, são jovens. E faz muito barulho, gente. É impossível ser professor e não lidar com barulho. E daí, quando era muito barulho, ela não dava o conteúdo que ela tinha que dar. Só que quando a gente é dessa idade, a gente não tem percepção do quanto isso vai influenciar depois. E o conteúdo que eu não aprendi ali na sexta série foi ficando para trás e eu fui tendo dificuldade nos próximos anos. E essa dificuldade influencia até hoje. Até hoje tem dificuldade com matemática, em ciências exatas, né, no geral. Assim, até cria desinteresse, aí a gente não vai de jeito nenhum. Pois é, eu também era muito ligada, mas na área de humanas, porque eu lembro de um professor de história no ensino fundamental, que ele era muito bom, assim, que ele era completamente diferente de uma aula tradicional de história, que eles colocavam todas aquelas coisas. Tu lembra o nome dele? Lembro, Daniel, porque ele dá palestra. Eu também tive um muito bom, só que o nome dele era Newton. Era Newton e ele dava, tipo, tudo em conteúdo em cruzadinha. Era interessante porque a gente ficava tentando achar no texto para poder colocar na cruzadinha. Era várias atividades mais lúdicas, né? Porque eram jogos que ele trabalhava. Então a gente ficava lendo os textos com maior entusiasmo para tentar fazer as atividades. Sim, a minha turma não era muito entusiasmada com ele, que eu lembro que a discussão dele praticamente o ano inteiro foi sobre cultura, sabe? Não era aquela coisa de contar um fato histórico e perguntar causas, consequências, aquela coisa normal da... E aí o pessoal não curtia muito, ele passava muito tempo discutindo. Tem aluno que se identifica e tem aluno que... Eu nunca esqueci dele, e fui reencontrar assim, no Facebook, e hoje em dia ele dá várias palestras aqui na UERJ,
foi o único também, assim, tinha mais ligação com humanas do que exatas, que foi sempre um problema, não sei porquê, deve ser por causa do método, né, que eles usaram. Se você não teve... Eu tive essa professora que me marcou, assim, negativamente. Eu deixei de aprender algumas coisas, mas... Aí eu fui criando desinteresse, né, desinteresse por matemática. Mas aí, beleza, terminei o ensino fundamental. Por influência da minha família, eu fui fazer o ensino médio normal, mas eu nem sabia se eu queria ser professora ou não, porque eu acho que a gente é muito novo ainda pra decidir isso. O ensino normal, pra mim, assim, foi ótimo em alguns aspectos, mas, de novo, ficou tendo essa dificuldade em exatas, porque eu tive um outro professor que era assim, professor de física. Ele quase não dava conteúdo, queria conversar a aula toda, e também a gente não percebe que se é aula, a gente tem que ter aula, porque senão mais pra frente isso causa muito prejuízo, né, no vestibular, essas coisas. Tudo bem você querer conversar uma parte do tempo, mas ele não dava nada, ele dava uma lista de exercício, a gente fazia e entregava, essa era a nota dele. E isso foi prejudicando também. Física, química, matemática, eles não visam muito isso, porque são várias matérias voltadas para a formação de professores, entendeu? Aí quando eu saí do ensino médio normal, eu tive que fazer um pré-vestibular, mas até no pré-vestibular eu tinha dificuldade, porque ele não é uma aula voltada só para mim. Ele não sabe o que eu sei e o que eu não sei. Então ele vai passando os exercícios e eu continuo sem saber, porque são conhecimentos básicos que eu deixei de aprender, entendeu? Aí eu desinteressei pelo pré-vestibular também e foi ficando, né? Essa coisa. Tu fez no último? Não, quando eu saí do ensino médio, eu vi que eu tava sem base pra fazer vestibular, e eu tive que entrar num pré, mas aí também nem adiantou muito não, mas aí pelo menos passei. Eu tenho muita lembrança assim a parte do 9º ano, que foi a última escola que eu entrei e fiquei, e foi muito boa pra mim, assim, porque eu fiz muita amizade, tinha muita relação boa com os professores, então foi bom pra caramba. Mas eu acho que mais porque a gente tá também naquela fase de começa a sair, aí começa a rolar várias festas, aí a gente tem até vontade de ir pra escola. As amizades também que eu fiz no ensino médio, a maioria eu carrego até hoje. Sim, até hoje. A gente mais madura, assim, foi bem melhor. Eu comecei a realmente focar nas áreas que mais me interessavam, tipo história, português. Sim, filosofia eu também gostava. Que era muito ruim a aula de filosofia porque ninguém dava missa. Sim. Né? O professor não conseguia falar nunca. Mas ainda assim, tipo, as leituras que a gente fazia eram bem interessantes. E meu último ano também tenho muita lembrança do último ano, porque eu fiquei numa ansiedade e ao mesmo tempo eu não queria acabar, fiquei triste. Sim, eu também fiquei muito triste. Porque no ensino médio que eu fazia, antigamente eram 4 anos. Só que aí quando eu entrei, tiraram esse último ano e ficou 3, mas em período integral. Então era o dia todo na escola, mas mesmo assim, ficar muito apegada, porque ficar de 7 horas da manhã até 5h30 da tarde com as mesmas pessoas todos os dias. Não tem como, né, não criar uma relação. Foi bem bom pra mim. A gente ainda fazia várias coisas assim na escola pra poder deixar tudo marcado. Mas eu também foquei muito, porque eu queria muito passar por uma universidade pública, apesar de não ter incentivo dentro da escola, assim, porque a escola era escola particular, eles tinham até convênio com uma universidade lá perto, que se eu entrasse eu ganharia 50% de bolsa, sabe? Então era bem bizarro e a gente não tinha muita noção dessas coisas, que a gente meio que vivia numa bolha ali, entendeu? Quando parece que a gente não tem percepção das coisas, a gente só quando agora que a gente tá mais madura, que a gente vai, né, pensando no que a gente viveu, e a gente vai vendo, tipo, convênio, são professores que não tem
Ai, qual o nome? Preparação. Não é preparação não, mas que se preocupa com a nossa formação, que isso influencia realmente nos anos posteriores, né? É muito difícil mesmo, a gente só tem essa consciência quando chega aqui na faculdade, né? Porque às vezes nem os pais têm, tipo, minha mãe e meu pai não tinham nenhuma. Nem pensavam muito nisso, assim, sabe? Era realmente uma bolha, assim. Eu só tive contato. É porque às vezes também eles estão com a cabeça em outro lugar, é problema do dia a dia, do trabalho, outros filhos, que são detalhes, né? Que passam despercebidos, mas que fazem toda a diferença. Acho que foi isso, assim, eu não tenho muita lembrança. Outra lembrança importante, que nunca tinha trabalho em grupo, nada do tipo apresentação. Então é muito difícil hoje em dia falar na universidade, porque se você não está preparado para isso, eles não te preparam na escola, então é bem ruim. Isso é um ponto muito negativo, assim, se eu tivesse, seria diferente. Mas é isso, não tenho muita lembrança não. A lembrança é mais agora, que depois do ensino médio mesmo, antes não tem nada.